quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos. E para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso o fez cair na realidade e ele pensou: os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei. Vou voltar para casa e dizer ao meu pai: pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe na estrada quando o pai o avistou. O coração do velho disparou e ele correu para abraçar e beijar o filho, que começou o seu discurso: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser chamado de seu filho outra vez. O pai nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou: rápido, tragam uma roupa decente para ele. Tragam também o anel da família e um par de sandálias. Depois, vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Vamos festejar, vamos nos divertir. Meu filho está aqui, vivo. Não está mais perdido, foi achado. E a festa começou. Queridos, esse texto para mim ele é maravilhoso. Se você parar para lê-lo atentamente, ele por si só é uma linda mensagem. Mas é interessante a gente observar alguns detalhes desse texto, e para a gente poder entender o contexto. Se você parar para observar, o texto de Lucas já vem vindo, de uma série de histórias de coisas perdidas. Ele vem falando sobre vários momentos de coisas perdidas, a ovelha perdida, vem falando sobre o talento, a moeda perdida, e Jesus para e começa a contar a história desse filho que estava perdido. A gente precisa entender algumas questões desse texto, que provavelmente muitos aqui já conhecem, Temos muitos estudiosos da palavra de Deus, que vocês com certeza estudam nos grupos pequenos e tudo mais. É uma beleza, todo mundo aqui estudioso, já conhece tudo da palavra de Deus. Não sabe, a gente só vai relembrar a vocês com relação a isso. Primeiro momento, primeira parte interessante desse texto, é quando ele diz assim, num texto, pela tradução, da nova tradução da linguagem de hoje: pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. Eu quero agora. No texto da mensagem é agora mesmo. Queridos, na cultura judaica, existe uma coisa interessante. O pai poderia sim repartir os bens, primeira coisa, poderia, mas no ato da partilha, o filho que exigiu o seu bem, a sua herança, a sua parte, ele estaria dizendo para esse pai o seguinte: para mim você morreu. Para mim você morreu. Eu quero a minha herança porque eu vou viver a minha vida. Para mim você não existe mais. Primeira coisa horrorosa, Horrível. Imagina você, enquanto pai ou mãe, ouvir do seu filho essa mensagem: olha só, para mim você morreu. Eu não conto mais com você para nada. Primeira coisa. Segunda coisa interessante nesse texto, e é a gente parar para observar como é que ele, o pai, aí já o pai, não o filho, ele pega e divide. E quando você vai no original grego, essa palavra dividir, partilhar, não está numa conotação de divisão segundo a cultura, mas sim divisão segundo a palavra ipsilíteres como ela é. Ele dividiu igualmente, em iguais partes. Ele não teve o costume da cultura judaica de dar um pouco mais para o filho mais velho. Porque sim, a cultura judaica diz o seguinte: quando você vai partilhar da herança, o mais velho tinha uma parte maior do que o outro filho. Então, se por um acaso você tivesse 3 filhos, a herança seria dividida por 4.
E o filho mais velho ficaria com 2 partes dessa. E os outros 2, ou os outros 3, ficariam com as partes a ele correspondentes. Ou seja, o filho sempre teria uma parte a mais do valor que ele deveria ter. Mas segundo o texto, o pai não faz isso. O pai divide essa parte igualzinha. Ele é justo. Ele diz, já que você quer, não vou fazer esse negócio não. Vamos dividir igualmente para você e para o seu irmão. Imagina você ter que ouvir um negócio desse. Um pouquinho mais à frente, no texto mesmo, esse mesmo jovem, esse filho, ele pega as coisas dele e para poder chancelar, confirmar, endossar o que ele havia feito, ele vai embora. Ele pega as coisas dele, recolhe a malinha, pega tudo que pertence a ele e vai embora. Imagine-se nessa situação. Você, enquanto pai, você, enquanto mãe, ouvir o seu filho dizer que já não considera você como alguém vivo, não satisfeito, pega as coisas e vai embora, quer distância de você, e diz adeus. Como é que você se sentiria nessa situação? Para pensar um pouquinho. Quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão, por favor. Muitos. Quem não é pai nem mãe? Levanta a mão. Mas são pais e mães em potencial, amém? Ixi, Jesus, misericórdia. Vamos tentar de novo. São pais e mães em potencial, amém? Melhorou. Não está muito convincente esse negócio não. Se isso fosse há 30 anos atrás, a mulherada ia gritar um amém, ia quebrar os vidros. Porque o ser mãe significaria naturalmente estar o quê? Mas esse negócio hoje em dia não tem problema, né? Pode ser mãe de qualquer forma, né? Um dia desse estava lendo um texto que o número de pessoas, de mulheres solteiras que está tendo filho in vitro está enorme. São Paulo já está se pagando um valorzinho aí por fora, como mercado negro, por homens que queiram doar sêmen. Mas ok, isso aí é cultura, né? Hoje em dia a gente está vivendo esse negócio. Mas imagine-se numa situação como essa. Você, pai, mãe, ouvindo seu filho dizer, você morreu para mim. E depois disso, dando um tchau, fui, estou metendo o pé. Como é que você ficaria? Como é que ficaria o seu coração? Normalmente o pessoal olha muito para essa questão do pai, né? Pai vai ficar tão magoado, tão triste. Puxa vida, coitadinho. Mas eu queria parar para pensar na situação do filho, queridos. O que devia estar passando na cabeça desse cara quando ele olha para o pai e diz, você para mim morreu? O que devia passar na cabeça desse cara quando ele diz, estou indo embora? E aí ele vai para um lugar longe, bem distante, e diz o texto que lá, ele, de forma burra, sem nenhuma cautela, sem cuidado e zelo algum, mas tão somente preocupado em viver as experiências da vida, ele simplesmente faz o quê? Gasta tudo o que possui. E vivendo uma situação de dificuldade aquele país, ele começa a passar fome. Ele, como judeu, desesperado por comida, não tendo mais como se alimentar, o que comer, ele procura desesperadamente um meio de subsistir. E uma pessoa, ouvindo o seu clamor, o seu pedido, envia ele a cuidar dos porcos. Queridos, se você abrir a sua Bíblia, não precisa abrir, anote se quiser, em Deuteronômio 14:8, o judeu, ele era proibido
de comer qualquer carne, qualquer alimento de origem suína. Ele não poderia comer porcos, por uma série de fatores que eu não vou entrar no mérito agora, mas se você quiser depois, pegue a sua Bíblia e estude um pouquinho sobre isso. O que importa é nós entendermos que o judeu não poderia comer desse alimento. E não só não comer, mas o tratar, o cuidar, o lidar com esse tipo de animal era coisa para o judeu abominável, muito ruim. Não tinha nada de pior. Só que não bastou esse cara cuidar só dos porcos. Ele estava com tanta fome que ele queria comer o quê? A sua Bíblia, se for uma RA ou uma RC, vai dizer assim, ó, alfarrobas da alfarrobeira. Era um tipo de vagem que, comendo ela sozinha, é doce. Não é ruim não, não é amarga, nem nada disso não, era gostosa. Mas o problema é que ela não era servida para os porcos em natura. Era uma mistura com tudo de sobra que havia tido naquela casa. Essa vagem era só para engrossar o caldo. E ele queria comer esse negócio. A comida que os porcos comiam. Tamanha a sua fome. Tamanho o seu desespero. Diz os estudiosos que essa vagem era comida pelos mais pobres e miseráveis possíveis, porque ela dava na natureza, como se fosse o nosso chuchu que dá em qualquer pé de serra, dava lá essa vagem. Então tinha na mão, não tenho o que comer, vou comer o quê? Aquilo que Deus tem dado, né? Fazer o quê? Mas no caso dele, ele estava querendo comer a lavagem. Então se ponha na situação desse indivíduo. Ele que tinha uma situação boa, do nada esse cara cai num fracasso. Simplesmente ele cai num fracasso. Para ele chegou o fim do mundo, o fim do poço. Ele não tinha mais para onde ir, não tinha mais o que fazer. Não tinha. Agora eu paro para pensar na conduta desse homem, desse jovem, desse filho. Ele foi em primeiro lugar o que, gente? Ele foi o que para com esse pai? Ingrato. Ele foi rebelde. O que mais? Ingrato e rebelde só? Egoísta, egocêntrico. Não tinha amor pelo pai. Insatisfeito. Queridos, eu queria que você parasse para pensar um pouquinho nessas palavras que nós acabamos de dizer. Esse filho, ele agiu de forma abominável. Ele foi ingrato. Ele foi egoísta. Ele foi egocêntrico. Ele foi soberbo, arrogante, petulante. Ele foi autossuficiente. Ele achava que tudo estava muito bem em suas mãos e que ele tinha o controle de todas as coisas, controle da situação. Nos dias que nós vivemos, nós somos levados a pensar assim também. Eu já fiz várias vezes essa pergunta aqui, eu não vou perguntar de novo, vocês sabem disso. Infelizmente, a sociedade em que nós vivemos está nos colocando coisas na cabeça e nos incutindo, de forma que nós achamos que estamos muito bem e no controle da situação. Mas nós não estamos, meu querido. Nós não estamos. Vi essa semana a reportagem daquele escritor e autor João Ubaldo, não é isso? João Ubaldo. Pela manhã estava tudo bem, sem problema nenhum, tinha saído, voltou para casa, meio cansado porque já vinha sofrendo com problemas respiratórios, foi dormir, passou mal,
embolia pulmonar e não acordou. Será que ele imaginava que isso pudesse acontecer com ele? Será que a gente para pensar e acha que tudo está em nossas mãos e que nós temos controle de todas as coisas? Esse menino, esse jovem, ele achava que tinha. Quando ele pede a herança, ele diz: olha, meu pai é muito rico, meu pai está bem de vida, meu pai está numa situação satisfatória, se eu pegar metade ou a minha parte desse negócio, eu vou estar muito bem financeiramente, eu posso administrar os meus recursos e vou viver nababescamente bem. E de repente, quando ele se apercebe, ele está comendo, cuidando e lidando com porcos. Quantas vezes a gente acha que a situação da nossa vida está no nosso controle? E a gente começa a se distanciar cada vez mais de Deus, o nosso Pai, que sempre age com amor, um amor profundo. A gente acha que está tudo sob controle, e quando a gente para pensar, a gente vê que a gente está sozinho. A gente está caminhando por caminhos que nos levam cada vez mais para a solidão. Meus queridos, se você anda de ônibus, trem, se você anda a pé no meio da rua, se você anda no centro da cidade, você vai perceber, as pessoas estão vivendo sós, em meio à multidão. Ontem eu vi uma reportagem, eu não me lembro, eu não gravei o percentual, mas era um percentual alto, do número de pedestres que estão se acidentando por ficarem colados com a cara na tela do celular, respondendo e-mail, mensagem, torpedo, WhatsApp e outras coisas mais, vivendo num mundinho, fechadinho, isoladinho, no seu controle pessoal de todas as coisas. Nós estamos vivendo exatamente dessa forma, senhores de todas as coisas. Nós planejamos muito e oramos pouco. Nós dominamos muito e amamos pouco. E por consequência disso, nós não nos relacionamos uns com os outros. Para pensar quanto tempo você tem caminhado por um caminho que tem te distanciado do próprio Deus, que tem te distanciado desse Jesus que morreu na cruz por você. Um dia desses eu estava discutindo com um rapaz, que ele chegou para mim e disse assim: mas Deus não existe, essa Bíblia que você fala isso aí é mentira, eu acredito no Big Bang. Eu disse: ótimo, maravilha, fiquei feliz agora. Você acredita no Big Bang? Então tá bom, então vamos lá, vamos fazer uma analogia aqui. Aí fui para Gênesis. Aí comecei a discutir com ele de Gênesis para frente, né? Haja luz, fez-se luz, e comecei. No final o cara olhou para minha cara assim: não sabia que a Bíblia podia se ler assim. Não, no seu caso pode ler de qualquer forma, inclusive assim. O que mais importa é que você perceba que não foi um acaso que criou todas as coisas. Não foi uma ameba que me fez e fez a você. Poderia até chamá-lo de ameba, né? Porque com aquela cabecinha, mas fazer o quê? Mas, queridos, infelizmente nós estamos vivendo isso. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Nós estamos correndo atrás do vento. Nós vivemos insatisfeitos conosco. Nós vivemos insatisfeitos com o que nós temos. Nós estamos insatisfeitos com nós mesmos. Infelizes. E ainda assim, nos achamos senhores de todas as coisas, senhores das nossas próprias vidas. Parece coisa feita. Diz o ditado que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Malaysia
Airlines. Alguém já ouviu falar nesse nome? Eu imagino que sim, né? Quando que alguém ia pegar aquele avião saindo da Europa, indo para a região da Ásia, e imaginaria que no meio do caminho, por cima da Ucrânia, iria morrer? Hã? Quem imaginaria em sã consciência? Não, não é possível. Essa mesma empresa, de novo, isso é coisa feita. Esse filho, esse jovem perdido, ele se achava senhor de todas as coisas. Ele chegou num ponto que ele não tinha mais o que fazer, e infelizmente, queridos, muitas vezes nós somos tomados exatamente por um espírito de avaliação, quando nós estamos na situação mais adversa possível. Qual a necessidade de nós vivermos dessa forma? Nós podemos viver a paz que excede a todo entendimento agora mesmo. Só depende de nós. Só depende de nós colocarmos a nossa vida nas mãos daquele que pode nos dar essa paz, que é Jesus. Por que tem que viver uma adversidade como essa que esse rapaz viveu? Para quê? Se você pode fazer isso agora, entregar sua vida nas mãos do Senhor e confiar tão somente nele. Não confiar mais no quanto você está na conta bancária. Não confiar mais no seu carro. Não confiar mais nos seus bens, mas confiar no Senhor. Amém, igreja? É isso que você precisa. Talvez esse jovem, quando parou para ver a situação e começou a avaliar, ele tenha visto, meu Senhor Jeová, a que ponto eu cheguei? E aí ele começa a fazer uma avaliação pessoal. Ele estava ali sozinho, solitário, não tinha ninguém. E queridos, os estudiosos dizem que era um país tão distante, que era alguma coisa na região da Síria. Mas não tem certeza, eles não podem dar essa certeza. Por quê? Porque o povo judeu não cuidava de porcos. Então teria que ser um povo que estivesse fora da região limítrofe com Israel, com Jerusalém, com a Judéia, para que pudesse haver lugares de cuidado de porcos. E ainda assim, nesses países circunvizinhos à nação de Israel, o cuidar de porcos era a pior coisa que havia. Para você entender como é que a questão era muito ruim. A que ponto ele chegou? Então não era alguém da cultura dele, não era alguém da vivência dele, ele estava totalmente solitário, ele estava só. Aí no momento de solidão, ele para avaliar e pensa, caramba, os empregados do meu pai têm muito mais do que eu estou tendo aqui nesse lugar. Os empregados do meu pai têm no mínimo 3 refeições por dia. O que eu estou fazendo aqui? Agora eu imagino como é que ele deve ter ficado parado e pensando, elaborando, como é que ele ia voltar para a casa do pai. Agora imagine se você como filho, imagina você tendo falado para o seu pai, pai, você morreu, mãe, você morreu, eu já não conto mais com você, a parada agora é comigo. Imagina você tendo que retornar para casa. Sabe aquelas saidinhas que você dá fim de semana, que seu pai diz assim, 10 horas em casa, aí você chega à meia-noite, você não sabe qual desculpa que você vai inventar? É mais ou menos assim, um pouco pior. Imagina você nessa situação, qual a desculpa você iria dar? E ele começa a elucubrar, como é que eu vou fazer para poder voltar para minha casa? O que eu vou falar? O que eu vou dizer? Nesse ponto solitário que ele se encontrava, nesse estado de solidão absoluta, ele já não está nem mais pensando na autossuficiência, não está mais pensando em nada, ele só pensa na vergonha. O que eu vou fazer agora?
Ele começa a traçar um plano, uma desculpa mirabolante, para tocar logo no coração do pai, e dizer assim: pai, o negócio é o seguinte, ó, eu já não sou mais digno de se chamar teu filho, mas pega leve comigo, me recebe pelo menos como um funcionário teu, pode ser? Eu pequei contra Deus, pequei contra ti, eu estou arrependido, eu quero mudar. Ele começa a elaborar essa desculpa na cabeça. E é claro, queridos, não tem como ele não pensar: meu pai vai me receber, primeira coisa que vai fazer é me dar uma bronca, daquelas quilométricas, vai ficar mais ou menos, vai varar a madrugada, porque eu desobedeci, né? Eu agi um pouquinho errado. Meu pai vai pegar pesado comigo. Se fosse nos dias atuais, deixaria sem videogame, sem computador, sem iPad, sem iPod, sem entrar no WhatsApp, aquelas coisas todas que você faz. Seria mais ou menos assim. Se fosse um pouco pior, tiraria o carro, a mesada e por aí vai. Ele, prevendo tudo isso, ele vai cheio de vergonha no coração. Mas qual não é a surpresa? Que mal chegando, esse pai não espera nem ele chegar dentro de casa. Ele, como senhor, dono de terras, proprietário que era, provavelmente deveria ter servos e escravos com ele. Ele corre, desesperadamente ele corre ao encontro desse filho que estava perdido. Ele age como agem os empregados, como agem os escravos, porque naquela época senhores não corriam, eles andavam. Só quem corria eram os escravos, só quem corria eram os empregados. Mas ele dá um grande deixa para lá, não estou nem aí, e corre em direção ao filho. O filho vê seu pai chegando perto dele e começa a dar a desculpa. O pai não quer nem ouvir a desculpa. O que mais importa é abraçá-lo, é demonstrar amor, demonstrar carinho, demonstrar afeto e mostrar para esse filho que, embora ele tenha ficado longe tanto tempo, ele nunca esteve só, porque o pai não parava de pensar nele. Não parava de pensar nele. Imagina o coração desse pai, o quanto ele não ansiava ver o filho retornar para os seus braços. E quando ele o viu, provavelmente mal vestido, mal arrumado, fedorento, um maltrapilho, ainda assim ele o reconhece e corre em direção ao seu filho para abraçá-lo, para dizer o quanto o amava. Mesmo o filho dizendo: eu não posso ser recebido como teu filho, me recebe como teu funcionário. Ele diz: pega uma boa roupa, veste esse guri, bota o anel da família na mão dele, traz uma sandália, para que vejam que ele é tão senhor quanto eu sou dessas terras. Ele não é um escravo que anda sem sandálias, ele não é um empregado qualquer que anda sem sandálias, ele é o meu filho que voltou. Ele merece o que eu tenho de melhor, ele merece o meu amor. Queridos, esse pai demonstrou para esse filho que, embora ele estivesse longe e distante, ele nunca esteve só. Às vezes nós nos sentimos assim, solitários em meio à multidão. Às vezes nós estamos vivendo problemas, passando situações, passando dificuldades. Deus tem falado, repetido, reafirmado, convidado, mas nós nos sentimos assim, solitários. Querido, a paz que excede a todo entendimento, ela não vem da noite para o dia. Essa paz só vem
para aqueles que vivem uma vida onde o Senhor Jesus é Senhor das nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele não morreu na cruz em vão. Ele morreu para te salvar, para te dar vida, para te dar paz, para transformar o teu ser. Mas como é que a gente está vivendo? Como é que a gente vive o dia a dia do nosso viver? Às vezes a gente acha que são coisas tão bobas, né? E não é. Eu já vivi momentos em que eu poderia dizer, eu estou só. Mas graças a Deus, eu nunca estive só. Graças a Deus, que nos momentos de dores, o Senhor estava comigo. E nada é melhor do que ter alguém que nunca irá falhar com você, para te amparar, para cuidar de você. A figura desse pai nessa história é a figura do Senhor, que está pronto sempre de braços abertos para nos receber, que está sempre pronto a mostrar que você faz parte de uma família, que você não é qualquer um, que você tem alguém que zela por você. O problema é que muitas vezes nós ficamos e continuamos a estar vivendo na figura do filho perdido, longe de Deus, autossuficientes, chorando pelos cantos, mas enxugando as lágrimas e mostrando para as pessoas que está tudo bem, quando não está. Queridos, nós podemos nos enganar a nós mesmos, que dirá aos outros, mas a Deus ninguém engana. Quantas vezes nós vivemos solitários em meio à multidão? Está na hora de dizer basta. Está na hora de nós começarmos a buscar viver uma vida onde a alegria do reencontro, essa alegria abundante, será o fim da solidão, amém? Nós temos que começar a buscar uma vida que será vivida no Senhor. E essa é a tua hora, é agora. Você pode muito bem reencontrar esse Pai. Mas cabe a você desejar isso, não cabe a mim. Eu desejo muito que cada um de nós nos reencontremos com o Pai. Mas por mais que eu queira, por mais que eu deseje, por mais que eu anseie isso para a tua vida, não sou eu quem terá que dar o primeiro passo. Quando o filho perdido estava lá, distante, antes de tomar o caminho de retorno para sua casa, será que ele não parou para pensar o quanto seria difícil ele retornar? Mas numa longa jornada, o mais difícil é o primeiro passo. Quando você toma o primeiro passo, quando você dá o primeiro passo, quando você age em favor do primeiro passo, os demais passos virão naturalmente. Eu queria que você fechasse seus olhos e que você parasse para pensar um pouquinho. Eu queria que você parasse para pensar, como é que você está vivendo? Aquele filho perdido, quando ele estava bem financeiramente, muito provavelmente, ele tinha amigos, tinha parceiros, companheiros, amores, quem sabe. Mas na hora da dificuldade, na hora da dor, quem estava com ele? Ninguém. Vivemos um período de um vazio existencial enorme. Um vazio existencial que só a água da vida, que é Jesus, pode ocupar. É aquele vazio que só a água da vida pode tomar a forma do tamanho e da proporção e da forma do vazio que há em você.
Olha ao seu redor. Você aqui tem família. Família. Pessoas que representam o Pai que está nos céus. Ao seu redor há pessoas que querem te ajudar, que querem cuidar de você, que querem te auxiliar na caminhada, nessa dura jornada. Você não está só. Você não precisa ficar sofrendo sozinho. Você pode muito bem dividir o teu jugo, o teu peso, o teu fardo, a mochila que está pesada nas tuas costas. Você não precisa ficar só. Mas se você não buscar o reencontro com Deus, um reencontro com o Pai, essa alegria que excede a todo entendimento, ela jamais irá tomar a tua vida, em nome de Jesus. Cabe a você tomar o primeiro passo. Cabe a você dar o primeiro passo. Porque o Senhor já fez tudo por você. Até morrer na cruz, Ele morreu. O Pai está de braços abertos. Ele quer colocar nas tuas mãos o anel da família, a melhor roupa e uma sandália. O que você quer para a tua vida? Feche seus olhos. Nós vamos cantar uma música que fala mais ou menos sobre isso. O desejo de retornar aos caminhos que anteriormente se andava, um caminho com o Pai, um caminho com Deus. E eu queria te desafiar a ficar de pé para nós cantarmos esse cântico juntos. Provavelmente muitos conhecem. Quem não conhece vai conhecer hoje. Mas quem conhece pode fazer desse cântico uma oração. E se você que está aqui no nosso meio, se você ainda não tomou uma decisão por viver uma vida com o Senhor, com o Pai, através de Jesus, o Salvador, medite na letra dessa música. Pense bem. Você pode mudar nessa noite. Se é que já não tem mudado, mas você pode dar o mais duro, o mais difícil passo. Você está entre família. Você está entre amigos. Só depende de você. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Faça da letra dessa música uma oração em nome de Jesus. Quero rever meus conceitos, Pare para pensar. valores. Eu quero reconstruir.
fechasse os seus olhos mais uma vez. Às vezes, com certeza, não é fácil. Ninguém disse que é fácil. Tomar uma decisão. Dizer, eu preciso de Ti. Preciso voltar para Ti, Pai. Talvez eu tenha cometido alguns problemas, alguns erros, algumas falhas, mas o Senhor morreu na cruz para te perdoar de todos os erros, de todas as falhas, de todos os pecados. Não há amor maior que esse, o de alguém que possa dar a sua vida por alguém que erra, por alguém que falha, por alguém que peca. Eu quero fazer uma oração com você. E se você sentir o desejo no teu coração, você vai orar comigo nesse momento em nome de Jesus. Pai, eu quero dar o primeiro passo. Eu quero caminhar e trilhar um caminho de retorno para Ti. Eu quero me encontrar contigo. E quero reconhecer em minha vida Jesus como meu Salvador. Toma minha vida em Tuas mãos. Toma minha família em Tuas mãos. Toma, Senhor, os meus planos, os meus caminhos em Tuas mãos. Porque a partir de hoje, eu quero viver uma vida tão somente entregue em Tuas mãos. Onde não serei mais eu a comandá-la, mas Tu irás comandar a minha vida em nome de Jesus. Toma a minha vida em Tuas mãos, Senhor. Transforma o meu ser, renova o meu ser, dá-me do Teu amor e derrama sobre mim a Tua paz. Pois em nome de Jesus que eu oro. Amém. Eu vou pedir que a igreja continue de olhos fechados, em oração. Porque esse não é um momento fácil. Você talvez lembre do momento em que você tomou essa atitude. Eu vou pedir que todos orem, todos de olhos fechados orando. É um momento de luta. Às vezes as pessoas têm vergonha, têm medo. E às vezes a vergonha é o que leva à morte. Se você fez essa oração comigo nessa noite, em nome de Jesus, levanta a sua mão onde você está. Se você tomou uma decisão por Jesus, amém. Amém. Não tenha vergonha. Se você fez essa oração, levanta a tua mão aonde você está. Você sabe, você fez, você orou conosco. Eu tenho certeza absoluta que há pessoas aqui nessa noite que fizeram essa oração. Esse é um momento difícil, sim. Mas veja, todos nós que estamos aqui em pé somos tua família e queremos te ajudar. Queremos fazer o melhor por você. Se você fez essa oração nessa noite, levanta a sua mão onde você está, em nome de Jesus. Não tenha vergonha, não tenha medo. Querido, essa é uma oportunidade que você tem. Eu queria convidar aqueles que levantaram as mãos para virem aqui à frente. E no momento em que essa pessoa saiu do seu lugar e vier aqui à frente, que alguém saia com ela, abraçada já, dizendo: olha, eu estou contigo. Você sabe que você levantou a mão. Você sabe que você tomou uma atitude, que você orou. Então você sai do seu lugar, venha para cá agora. Esse é o momento só de você dizer assim para o diabo: olha, acabou. Minha vida agora é do Senhor. Sai do seu lugar, nós vamos continuar orando, cantando, para terminarmos essa música. E se você sair do seu lugar, ao final nós vamos orar juntos. Sai do seu lugar. Você sabe que você levantou a mão, você sabe que você orou. Não precisa ter vergonha. Nós estamos em família. Vamos louvar ao Senhor para encerrar. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero
Sai do seu lugar, se você levantou a mão, vem para cá. Que pessoas venham para cá. Você está vindo para frente. Vem para cá, alguém com ela, abraça aqui essa família. Uma mãe, 2 crianças, alguém venha para cá, abrace ela, dê um carinho, demonstre afeto. É isso que importa, queridos, nada mais. E se você levantou a sua mão, sai do seu lugar, ainda há tempo. Não tenha vergonha. A pior vergonha seria a de você ficar no seu lugar, tendo feito um pacto com o Senhor. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos. Alguém ora por ela? Vamos orar juntos? Eu vou orar, você ora com ela. Pai, em nome de Jesus, Tu conheces todas as coisas, Senhor. E Tu sabes, Senhor, todas as pessoas que levantaram as suas mãos. Senhor, que Tu visites a cada uma delas, Pai. Que Tu fales aos seus corações. Que Tu possas derramar a Tua paz, Senhor, a despeito de qualquer coisa. E fazer, Senhor, transformação de vida na vida delas. Toma essa família que está aqui à frente em Tuas mãos. Faz a Tua obra nessa família. Derrama sobre ela, Senhor, a Tua paz, o Teu amor. Que Tu possas dar a ela todo o entendimento da Tua palavra. E que o Teu Espírito Santo se revele a essa família em nome de Jesus. E que eles sejam, Senhor, exemplo da Tua glória por onde quer que venham a andar. Toma, Senhor, de igual modo essa igreja em Tuas mãos. Continue a abençoá-la e a fazer dessa igreja um lugar de paz, um lugar de bênçãos, um lugar, Senhor, onde seja vista a Tua glória, Pai. E que Tu possas, Senhor, se manifestar nesse lugar de forma absoluta e plena. Pois o Teu nome é o nome em que há todo o poder. E a Tua igreja crê nisso em nome de Jesus. Toma essa igreja em Tuas mãos, toma o Teu servo, o pastor Lívio, aonde quer que ele esteja agora, derrama sobre ele, Senhor, toda sorte de bênçãos espirituais e a sua família, em nome de Jesus, pois em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Você pode dizer um amém, querido? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vem pra cá. Obrigado, pastor Fernando, que Deus continue te abençoando, seu ministério, sua família, tudo de bom. Irmãos, nós estamos chegando ao final. Eu gostaria de agradecer a sua presença, você que nos visita, você membro desta igreja. Eu quero te dizer uma coisa, existe uma cantina deliciosa ali, pastel, torta alemã, pizza, refrigerante. Lá, momento de você poder rever seus amigos, conversar, bater um papo e depois ir para a sua casa. Eu desejo também que você tenha uma semana abençoada por Deus em sua vida. Amém? Eu quero, nesse momento, orar junto com vocês. Depois nós iremos cantar um louvor e todos para a cantina, assim, quem desejar, né? Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso em Tua presença, pela manhã, pela mensagem que tivemos, pelo encontro, pela adoração e agora por este culto que no início nós entregamos a Ti a nossa adoração. Obrigado, Senhor, porque pessoas entenderam a mensagem de transformação. A Tua palavra é viva e eficaz e nela nós podemos encontrar segurança, vida eterna, vida em abundância, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Fernando, a sua família. Proteja-o, leve em paz para a sua casa, guardando o Senhor, livrando de todos os males. Nós oramos no nome de Jesus. E agora, o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações infinitas do Espírito Santo de Deus seja sobre vocês, sobre todo o povo de Deus espalhado pelos 4 cantos da terra. Amém. Vamos cantar. O que darei a Ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, Tuas grandes obras. Não há outra Além de Ti, não há, não há. Meu desejo é Te adorar. Mais e mais, mais e mais.
Feito